quero trazer um texto que está aqui em Atos, no capítulo 3. Eu gosto muito desse texto, porque revela um momento em que, uma das formas em que Deus age nas nossas vidas. O texto diz assim, eu vou ter que, vem quando olhar aqui para o lado, porque eu estou com o computador aqui do lado aberto, mas só para poder ver os pontos da pregação. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-os todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Quando nós lemos esse texto de Atos, do capítulo 3, a gente precisa fazer menção e fazer uma lembrança daquilo que acontece, do que acontece anteriormente nesse livro de Atos, esse registro de Atos. Os discípulos, naquele momento, estavam cheios da presença de Deus, porque Deus havia levado Jesus, e no capítulo 2 a gente vê que eles foram ali cheios do poder de Deus, batizados com o Espírito Santo. No capítulo 1, no versículo 4, versículo 5, diz que não saiam de Jerusalém, isso era uma ordem que Jesus deu para eles, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui a gente começa já a ver uma ação, uma ordem de Deus para nossas vidas através de Jesus, dizendo, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar o Consolador que vai trabalhar por vocês, vai trabalhar com vocês. E aí eles, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, eles viram Jesus subir ao céu, eles experimentaram descer do Espírito Santo, eles viram Pedro, um pescador inculto, pregar e mais de 3.000 pessoas serem batizadas. A gente começa a ver agora um agir poderoso de Deus da parte do Senhor para com aquele povo, daquela maneira, quando eles talvez não esperassem que isso acontecesse. E aí a gente começa a perceber e ver o seguinte, que na vida nós vamos ver vários tipos de personagens comuns, como esses aqui. Um homem que fica à beira do caminho, um homem que está à beira do templo pedindo esmola, uma pessoa que está ali trazendo as suas dores, as suas lamentações, mas quando a gente começa a olhar para esse texto, você vai ver o seguinte, você vai ver que tem um personagem que é colocado ali na porta do templo, e ele era um aleijado de nascença. Todo mundo que vivia naquele templo, todo mundo que ia ao templo, passava e via aquele jovem sentado naquela porta daquele templo ali, e todos eles sabiam quem era a pessoa, e sabiam que ele era aleijado desde nascença, as suas pernas denunciavam isso, a maneira como ele vivia denunciava isso. E aquele homem, por ter nascido aleijado, ele era uma pessoa conhecida, era um personagem conhecido, e havia nele, naquele homem, um desejo no seu coração muito grande. E aquele desejo era apenas de ter condição de manter a sua família. Porque no seu coração talvez já houvesse uma
uma sensação, uma situação, um medo ou uma certeza de que ele não passaria dali, e ele não seria mais, como dizer, ele não seria, não teria uma vida diferente daquilo que foi lhe destinado a fazer. E ele só queria simplesmente ser o quê? Simplesmente ser colocado naquele lugar e ser alguém que fosse, alguém que as pessoas dessem esmola, olhassem para a condição dele, desse a ele esmola. E aí o que acontece? Talvez ele esteja, irmãos, nessa noite, nessa situação, também sendo colocados à beira do caminho, ou na beira do templo, ou nos lugares dessa maneira, e simplesmente a gente está esperando, né, com uma atitude de esperar por um milagre que não vai vir, ou talvez com um coração já desesperançoso, já sem esperança, por Deus fazer qualquer coisa, porque a gente já orou muito, já buscou muito, já clamou muito, e, perdão, e nada aconteceu. E aí aquele jovem, aquele homem, né, ele havia no coração dele também uma esperança de que alguma coisa pudesse ser mudada, sei lá, talvez quando ele chama a atenção dos discípulos, né, dos apóstolos, talvez ele esperasse que dali tirasse uma moeda ou várias moedas se colocasse para ele. E se você pensar, se a gente pensar direito, muitos de nós estamos assim também, a gente vai para a igreja ou a gente vai servir ao Senhor por uma necessidade e a gente às vezes espera que venham apenas migalhas ou uma esmola, a gente às vezes espera coisas simples de Deus, né? Quando na verdade a gente precisava esperar era de fato o sobrenatural acontecer. E aí olha só, o que tem trazido ao nosso coração que muitas vezes nós temos perdido a esperança? Muitos de nós têm perdido a esperança porque tem orado e nada tem acontecido. A gente às vezes lidar com câncer, muitas pessoas elas vivem, descobrem um câncer e naquele momento elas receberam ali uma sentença de morte e dependendo do câncer vai ser uma morte bem cruel, uma morte bem dolorida, bem machucante. Agora, e a gente às vezes perde a esperança. Olha só, onde buscar a esperança nesse momento? Né? Quem é que pode nos dar esperança? As pessoas, irmãos, buscam aquilo que acham que merece. E aí tentam buscar esperança no homem, esperança na medicina, esperança, sei lá, em qualquer outra coisa, e às vezes ficam nessa condição, né, querendo beber de outras pessoas, ter migalhas de outras pessoas, quando o sobrenatural, a cura, o poder da parte de Deus está disponível para todos nós. A gente às vezes fica buscando essas migalhas. E aí veja só uma coisa, quando a gente olha para a palavra, nós entendemos uma coisa, que Deus ele não nos fez, como está lá em João capítulo 1, versículo 12, Deus não nos fez servos, apenas servos. Antes de ser servo, eu sou filho. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí quando a gente olha para isso, queridos, a gente vê o seguinte, que, sabe, eu não fui, você não foi, nós não fomos feitos para ser, sabe, escória, para ser pisados, para serem qualquer outra coisa. Não, Deus nos fez para sermos sacerdotes. Apocalipse 1,6 vai dizer que Deus nos constituiu para sermos reis e sacerdotes. E nós temos vivido tempos de conformismo, nós estamos vivendo tempos, sabe, de uma busca frenética por sucesso, busca frenética por dinheiro, busca por tudo que o mundo tem para oferecido, mas não estamos buscando Deus. E a gente às vezes fica perguntando, por que Deus não age, por que Deus não faz, por que Deus não opera um milagre, por que Deus isso e aquilo? Ora, como é que ele vai fazer se eu não busco Deus dessa maneira como ele deveria ser buscado? Se o que eu busco é apenas o vil. E aí tem uma grande diferença entre a pessoa de sucesso e a pessoa mediana. E essa pessoa é o foco. Onde é que está o meu foco? No reino espiritual. Onde é que está a minha vida? Né? Onde é que estão os meus pensamentos? Onde é que está o meu coração nesse processo? Aquele homem esperava, né, que fosse apenas agraciado com algumas moedas. Ele apenas esperava que quando focou nos apóstolos, apenas que os apóstolos fossem dar alguma coisa para ele. E aí acontece para nós, irmãos, é que a gente fica se perguntando assim, onde é que está o meu foco? Onde é que está o seu foco? Você que está nos vendo nesse momento.
O seu foco está em quê? Está em buscar mais do mundo, em buscar mais sucesso, buscar mais dinheiro, mais fama, em buscar mais ser conhecido no Instagram, ter, sei lá, milhares de seguidores no Instagram, ou você está precisando, ou você está necessitando e buscando, né, o reconhecimento de Deus, o cuidado de Deus e a mão de Deus sobre a sua vida? Quando aqueles apóstolos falaram para aquele homem, ele diz o seguinte: olhe para nós. No verso 4, quando ele fala isso, quando ele diz olhem para nós, né? Eles estão dizendo o seguinte: ei, olhem para a gente, que nós não temos o que dar para você, não temos prata e ouro. Mas escute uma coisa: veja que o que nós temos, nós vamos lhe dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, foi o que falar. Quando a gente é observado, e olha que uma coisa, que quando você é observado pelo mundo, e não pense você que você está invisível, mas todo mundo está lhe vendo, as pessoas quando olham para você, veem que você é o quê? Um homem de oração, mulher de oração, você é uma pessoa que anda de cabeça baixa, você é uma pessoa que anda de cabeça erguida, você é uma pessoa orgulhosa. Como é que as pessoas estão te vendo? A chamada de Pedro naquele momento não era apenas para não era para envergonhar, nem para fazer mal àquele jovem, aquele homem, mas foi para saber se o que ele realmente queria, né, espiritualmente falando, se ele estava realmente disposto a receber de Deus. Nós muitas vezes pedimos um milagre a Deus e Deus está disposto para nos dar, mas nós de alguma forma não estamos dispostos a receber esse milagre do Senhor. Aquele homem aleijado, ele olha para os apóstolos, né, e olha bem para Pedro, para João, esperava que fosse receber aquelas moedas, mas a gente tem olhado, irmão, para Deus, sabe, esperando que Deus apenas nos dê migalhas ou algo material, quando Deus deseja nos dar algo muito mais importante. Deus quer te dar paz, alegria, quer te dar cura, restauração, e quer que você, em nome dele, em nome de Jesus, você glorifique e dê testemunho daquilo que ele faz e que fez na sua vida. Deus deseja, irmãos, muito fazer com que você e eu sejamos testemunhas dele. E aquilo que vem de Deus, escute, você que está nos vendo em nome de Jesus, aquilo que vem de Deus é muito mais gostoso, muito mais nutriente, muito mais forte, muito mais duradouro do que aquilo que o mundo tem para me oferecer, do que aquilo que o mundo tem para me dar. Quando nós esperamos de Deus, irmãos, nunca nós seremos decepcionados, porque o que ele traz para nós é bom, perfeito e agradável. Aquilo que ele movimenta para nossas vidas é sempre o melhor. Quando nós olhamos para o homem, somos decepcionados, e aí esperamos algo dele, quando vem, sempre é menor, sempre é pior daquilo que aquele estava esperando. E aí, aqueles discípulos estavam naquele momento fazendo o quê? Trazendo para aquele homem, mesmo que ele não pedisse, estavam trazendo para ele aquilo que ele necessitava, que era a cura das suas pernas, para que ele pudesse, né, ter uma vida digna, uma vida diferente, uma vida transformadora. Deus, quando ele toca nas nossas vidas, de maneira quando a gente crê, né, com fé e confiança, e sabe que ele pode fazer, o que Jesus quer fazer é que nos devolver a dignidade. Muitas vezes a nossa afirmação, ela pode dizer muito de nós, se nós estamos ou não adorando a Deus, se estamos ou não de fato servindo ao Senhor, se as nossas afirmações elas podem, né, declarar ou denunciar aquilo que a gente serve ou aquilo que a gente realmente vive. Quando aqueles apóstolos estavam naquele momento, eles estavam ali afirmando uma coisa: ei, o que nós temos, nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos nós vamos dar para você. Aquele aleijado, ele não tinha esperança de poder ouvir de Jesus, porque ele talvez nem ouvisse, nem soubesse quem era Jesus. Mas quando o nome de Jesus é pronunciado, né, no caso aqui, Filipenses 2, de 9 a 11, vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é soberano em todas as coisas, e aquele jovem, aquele homem, quando ele ouve, né, de Jesus Cristo, o Nazareno, naquele momento, os seus músculos, a sua perna, ela responde à palavra de comando dada pelos apóstolos para que ele pudesse agora levantar e andar. Eu fico imaginando, irmãos, Pedro lembrando das orientações de Jesus, que está lá registrado em João 14, 12 ao 14, vai dizer assim: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado,
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em nome do meu Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aqui, uma coisa que eu vejo importante é que nós recebemos de Deus poder e autoridade, recebemos de Deus a graça de fazer em nós instrumentos do próprio Deus em nossas vidas. Nós temos essa capacidade de poder orar e Deus, segundo a sua vontade, presciência e cuidado, vai lá e realiza. Deus pode curar um câncer, Deus pode curar um aleijado, Deus pode trazer visão ao cego, trazer audição ao surdo, devolver a fala ao mudo. Deus pode fazer com que aquele que está muito doente, enfermo, pode voltar, aquele que está vivendo um momento de transformação, ou um momento de sofrimento no hospital, ou de dor, ou seja lá o que for que está passando de dificuldade, Deus pode mudar essa realidade se ele tão somente entender que ao olhar para Deus e aplicar nesse olhar fé, Deus ele age na sua vida. Naquele momento, Pedro sabia da responsabilidade que tinha, sabe, sobre si, sobre a vida dele. E Pedro sabia que as suas palavras elas teriam um peso de autoridade vindo da parte do Senhor sobre sua vida. E aí, para nós, a pergunta também fica, você sabe, nós sabemos, você sabe, tem entendimento de que o que Deus tem colocado sobre sua vida é poderoso e é de alta responsabilidade, porque aquilo que nós falamos, professamos, muitas vezes tem colocado muita gente no inferno ou levado para o céu. Porque dizemos que somos crentes, dizemos que somos servos de Deus, pedimos que as pessoas olhem para nós, quando nosso testemunho, na verdade, não condiz com aquilo que Deus espera de nós. Nossas palavras e atitudes, elas podem matar ou reviver pessoas. E quando nós fazemos essas afirmações, dizendo, olhe para nós, algo interessante acontece que as pessoas elas nos olham e prestam atenção naquilo que nós vamos falar. E nós, entenda uma coisa, você está nos vendo agora, sabe, entenda uma coisa, nós não temos autorização de Deus para fazermos promessa que ele não faz, que não nos autorizou. Prometer que ele vai derramar bênção sem medida sobre sua vida, sabe, que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai lhe dar uma casa, dar um carro, vai dar um marido, fazer... Ei, Deus não lhe deu autoridade para isso. Nós temos que ser servos do Senhor, sim, fazer assim, aquilo que tem que ser feito, mas nós temos que fazer isso com a direção do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Nesse momento eu estou em Santa Cruz, muito longe de Petrolina, estou perto de Natal, mas sim, estou numa cidade onde tem a maior igreja, a maior estátua católica do mundo, que é Santa Rita de Cássia, onde os corações das pessoas são cheios, né, de idolatria por essa mulher, mas nós entendemos uma coisa, que a palavra de Deus ela é muito maior, que o nome de Jesus é muito maior do que essas coisas. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu percebo uma coisa, que pode ser na cabeça das pessoas um sentimento, um pensamento de que Deus ele não faz determinadas coisas, mas Deus ele pode mudar uma realidade, se assim for, da vontade do Senhor, e se eu proferir a vontade do Senhor para aquela pessoa. Na cabeça daquele aleijado, irmãos, o que ele precisava era de dinheiro e não de esperança. Mas por que isso? Porque ele já tinha se acostumado a viver naquela condição, de todos os dias ser levado para a porta, todos os dias ser colocado naquele lugar e receber esmolas, e para ele era natural. O que mais que ele poderia ter? No coração, irmão, das pessoas, de muita gente, habita uma desesperança gigantesca, grande, sabe, onde elas perderam a esperança por conta de palavras que lhe disseram, por conta de uma promessa que não foi cumprida, por conta de pedir cura e não ter acontecido, sabe? Então, assim, entenda uma coisa, que só Deus deve abrir, aliás, que eu só devo abrir a boca, a minha boca, e profetizar se o que eu vou dizer realmente mudará a vida de alguém ao ouvir. Ou seja, se for da vontade de Deus, e vai realmente mudar a pessoa. Um próximo ponto que me chama a atenção é quando a atenção daquele homem, a atenção e fé daquele homem, né, foi colocada sobre sua vida, sobre aqueles apóstolos. A nossa atenção e fé poderão nos colocar de pé. Anote isso, guarde no seu coração. A nossa atenção, quando eu coloco a minha atenção em Deus e a minha fé no Senhor, se eu estou embaixo, Deus me levanta.
Deus me coloca de pés. Nós precisamos olhar e ter com atenção e fé para tudo o que Deus nos fala. Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, muito claro, quando diz assim, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Quantos de nós, irmãos, estão vivendo uma vida miserável, uma vida muito pequena, uma vida, às vezes, pobre, sabe, da presença de Deus, porque simplesmente não obedecem a sua palavra? Aquele coxo, aquele aleijado, ele não conhecia Jesus, mas ele colocou sua esperança nas palavras de Pedro naquele momento, quando disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Escute uma coisa, eu acredito que você acredita em milagres. Eu acredito que o irmão Damião, que a irmã Célia, né, e todos os demais acreditam no milagre. Eu acredito que cada um de nós entende que Deus que foi lá no passado, que ressuscitou mortos, que curou, fez o sol parar, que abriu o mar, que ressuscitou um morto do túmulo, tirou do túmulo. Eu creio que você crê nisso, que o Deus do passado, ele é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. É um Deus que pode fazer um milagre, um Deus que pode mudar a nossa história. Agora, entenda uma coisa, o meu milagre e o seu milagre depende do quanto de fé você está aplicando no Senhor. O seu milagre, irmão, já foi liberado, já foi colocado, já foi criado no mundo espiritual, mas falta você se acessar. E como é que se acessa isso? Pela fé. É pelos olhos da fé. Paulo diz assim, eu coloco os meus olhos, eu não vivo aqui nesse momento, mas o meu olhar, sabe, o meu alvo está em Cristo Jesus. Ele não estava vendo. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, se eu tenho fé, se eu acredito que Deus pode mudar a minha história e pode fazer, eu tenho que já receber por fé, já tenho que agradecer por fé, eu já tenho que tomar posse por fé disso. Porque Deus, ele vai depender de você se você, naquele momento, você tem realmente fé para receber. Você realmente tem fé para tomar posse daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Irmãos, sabe, eu vou até falar aqui uma coisa aqui que talvez você não concorde, mas assim, nesse momento, Deus, ele depende da minha fé e da sua atenção, para ele saber se realmente você quer ou não aquilo que você está buscando. Porque muitas vezes nós estamos, Deus me dá um milagre, Deus faz um milagre na minha vida. Aí você vira as costas e vai fazer outra coisa que não tem nada a ver. Às vezes você pede a Deus uma provisão sobre uma situação que você está vivendo na sua casa, e você vira as costas e vai pedir a alguém que faça para você. Ora, se você pediu para Deus, espera com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ele atendeu as minhas orações. A gente fica, às vezes, pensando, pedindo a Deus, Deus faz, Deus, eu quero te buscar, Deus, eu quero aqui, Deus te entregar no meu coração, Deus, olha aqui dessa situação. Aí, quando termina, você nem sequer agradece, se levanta, vai-se embora e acabou por aí. Não ora, não continua, não ora sem cessar, não busca. Irmãos, Mateus, capítulo 21, versículo 21, vai dizer, Jesus respondeu, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé, olha só, tiverem fé e não duvidarem. O que é duvidar? Duvidar é não acreditar que pode, que sim, pode acontecer. Não duvidar. Poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A pergunta para nós é, o quanto eu estou aplicando de fé e estou esperando o que Deus pode fazer? E olha só, se você for em qualquer lugar que venda semente de mostarda, você vai ver, irmãos, que a semente de mostarda ela é bem miudinha. É do tamanho, praticamente, da ponta de uma caneta Bic. Ou seja, sua fé ela tem que ser minúscula, basta ser daquele tamanhozinho, para que você possa fazer um monte se levantar e se jogar no mar, para que uma planta possa sair daqui e se plantar em outro lugar. O que você pode ter de mais poderoso na sua vida é sua fé. E é o que acontece.
nós temos colocado, dizemos que temos fé, aplicamos fé, mas na verdade nós não sabemos o que é fé. Nós não colocamos a nossa fé em ação. Tem até uma música que diz assim, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, né, dará tudo certo. E aí o que acontece? Como é que eu aplico fé? Esperando. Como é que eu aplico fé? Sabe, é confiar, é entregar e dizer o seguinte, Senhor, está aqui a minha causa. Pronto, Deus, eu quero descansar o meu coração aqui. Eu sei que a minha ansiedade é grande, e a Bíblia também vai nos falar em Efésios, não vos andei ansioso por coisa alguma. E aí eu tenho que aprender a confiar e aprender a entregar na mão do Senhor, para que Ele faça, e Ele vai dar a direção, o momento certo, Ele vai dar a orientação certa, Ele vai dar o start que você vai dizer, opa, é agora que eu tenho que agir. E vai chegar, irmãos, o momento que você vai ter que agir, você vai agir e Deus ele já vai ter selado para você o seu milagre. Selado a sua causa. Seja ela na justiça, seja ela com a família, seja ela na doença, seja ela o que for. Quando você coloca a sua fé em ação, Deus age. O que você tem hoje para oferecer ao Senhor como um ato de fé? Sabe, o que Deus precisa de você como oferta não é dinheiro, não é sua casa, não é... Não. Sabe, o que Deus precisa de você é gratidão. Gratidão porque você já confia, você já entende, você já recebeu por fé aquilo que Ele tem para você. O Salmo capítulo 9, versículo de 1 a 2 vai falar sobre isso. O salmista escreve, Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Salmo 116, no versículo 12 e 13, vai dizer, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como é que se faz isso, irmãos? Com gratidão, com coração feliz, com coração... Ah, mas é difícil ficar feliz quando eu estou passando por uma luta, por um problema. Sim. Diga, Deus, eu estou aqui passando por isso, mas, Senhor, pela fé, eu já te agradeço, eu já me coloco feliz, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida, irmão. É dessa maneira que a nossa fé tem que ser, sabe, suporte não só para você, mas para os necessitados, porque as pessoas elas vão ver em você e em mim, elas vão ver em nós o suporte para aquilo que elas estão passando. Pedro, ao estender a mão para aquele homem, estava dizendo o seguinte, ei, eu confio em Deus e sei que Ele pode fazer. Então eu não tenho nada aqui, eu não tenho prata e ouro, eu não posso lhe dar nada daquilo que você está esperando. Mas eu sei que Deus pode mudar a sua história. Aí a pergunta para nós é, você está estendendo as mãos para o necessitado? Você está estendendo as mãos para aquele que precisa? Ou você está simplesmente colocando para ele arrogância, santidade, a sua santidade, seu senso de justiça, sua superioridade, a sua religião, seu achismo, seu juízo? O que você está colocando para as pessoas? Irmãos, a nossa fé, ela é e deve ser suporte para as pessoas. E a nossa atitude de fé, ela tem que ser algo que chame a atenção. Para aí, eu não recebi ainda, mas eu sei que Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Vai acontecer. Eu tenho apenas que ter fé e aplicar isso. Vai acontecer. Não tem que estar perreado, sabe? Por quê? Porque toda bênção, todo milagre, irmão, ele tem um tempo de acontecer e quando acontece, ele vai ser exposto. Aquele homem, quando foi curado, Pedro pegou ele pela mão, entrou no templo e todas as pessoas viram o milagre ali acontecido. Então, as pessoas testemunharam que Pedro estava levando ali um homem que era aleijado de nascença, que todo dia era colocado no templo e que todo dia ficava ali pedindo esmola, as pessoas davam esmola para ele, e ele naquele momento estava entrando ali, glorificando a Deus, pulando pela alegria de poder saber o que era pisar e agora poder ter uma nova vida, uma nova chance. E eu quero declarar para você uma coisa, Deus vai dar para você milagres, Deus vai devolver para você o que ele está colocando, faltando na sua vida, Deus vai te restaurar, vai tirar você da cama, se for necessário, para que você dê glória a Deus, para que você mude a sua história e que as pessoas vejam em você o quanto ele foi poderoso e misericordioso para te salvar e para te restaurar e para mudar a sua vida. Eu creio em nome de Jesus que Deus pode fazer isso. E nós temos que entender que as pessoas elas vão ver isso, vão ficar perplexas por nós. Irmãos, não há nada, sabe, que mude diante da palavra de Deus, que não mude da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, levante-se, levante e anda.
porque foi Deus que mandou. E aí a gente começa a entender que esse processo é um processo onde a igreja de Deus precisa ver. Por que as igrejas hoje não se veem mais, principalmente no Brasil, né? Milagres acontecerem? Por que não se vê mais nas igrejas do Brasil, né? Grandes avivamentos acontecerem? Por que não se vê mais, por exemplo, surdos ouvirem, né? Mudos falarem, cegos verem? Por que não se vê mais pessoas doentes serem curadas, coxos andarem? Por que não vê mais isso? Irmãos, porque simplesmente nos falta fé como igreja. A igreja do Senhor está faltando, né? Buscar a Deus com mais afinco, com mais força. Eu estou falando do Senhor, eu também me coloco nesse meio. Nós precisamos, como igreja, mudar isso. E quando nós buscarmos o Senhor, com o nosso coração sincero, com a nossa vida sincera, quando nós nos entregarmos de fato ao Senhor, eu creio em uma coisa: o avivamento, transformação e mudança desse país, do mundo, vai acontecer. Mas depende de quem? De mim e de você. Façamos a nossa parte, irmãos. Que as pessoas possam olhar para você e ver em você uma fé genuína. Que as pessoas possam olhar em você e ver que o que você tem mais de precioso não é dinheiro, não é carro, não é roupa, não é celular. O que você tem mais de precioso é a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, onde você brilha. Onde você brilha não porque você tem o brilho próprio, mas onde você brilha porque Jesus habita na sua vida. Quando ele falar, levanta e anda, levante e ande, porque ele está dando ordem na sua vida, e não há nada na sua vida que possa impedir a palavra de Jesus de se cumprir. Deus abençoe sua vida grandemente, e que o Senhor possa nos dar vitória e direção, para que ele seja glorificado em nossas vidas. Amém. Deus abençoe.